Em vários exemplos da nossa agência de viagens, percebemos que os atores da realidade se relacionam entre si de diferentes maneiras. Por exemplo, quando vemos que uma atração tem um identificador, um nome, uma foto, uma cidade e um país, uma categoria à qual pertence, e que, por sua vez, essa categoria pode ser a categoria de muitas atrações. Vimos que a forma que temos de representar essas relações ao projetar transações é incluir atributos de uma transação em outra. Por exemplo, quando adicionamos o atributo Category ID à transação Attraction, ele assumiu o papel de chave estrangeira, já que é o identificador da transação Category. E quando adicionamos o atributo Category Name, ele assumiu o papel de atributo inferido na transação Attraction. Essa chave estrangeira estabelece uma relação de 1 para muitos, porque esse valor de Category ID pode estar presente em muitas atrações e, em uma atração, há um único valor de Category ID atribuído. Vamos testar isso com outro exemplo. A agência de viagens cria tours nos quais se visitam várias atrações turísticas em diferentes partes do mundo, de acordo com a forma de trabalho estabelecida pela agência. Cada tour pode incluir muitas atrações turísticas, mas cada atração é incluída em apenas um tour. Ou seja, não pode acontecer de 2 tours incluírem a mesma atração turística. Temos então que representar uma relação de 1 para muitos entre tour e attraction. Para representar essa realidade, vamos criar a transação Tour, na qual registraremos os tours que contêm as visitas às atrações turísticas. Adicionamos os atributos TourId como identificador, Tour Name para o nome e Tour Date para armazenar a data do tour. E salvamos. Vamos criar um objeto diagrama para visualizar a relação que o GeneXus interpretou entre as transações Tour e Attraction. Abrimos a caixa de ferramentas, arrastamos um objeto transação e escolhemos Attraction. Fazemos o mesmo para adicionar a transação Tour. Vemos que não aparece nenhuma conexão entre as transações, já que ainda não estabelecemos nenhuma relação entre esses dois atores. Salvamos. Como uma atração turística é visitada por um único tour, vamos incluir o identificador do tour na estrutura da transação Attraction. Então abrimos essa transação e adicionamos o atributo TourTour, ID do tour. Também adicionamos o atributo nome do tour para poder mostrar o nome do tour na tela das atrações. Como já existem atrações cadastradas, vamos permitir que, por enquanto, sejam aceitas atrações sem tours. Para isso, indicamos que o ID do tour aceite valores nulos. Agora vamos novamente ao diagrama. Vemos que agora há uma seta cuja ponta simples aponta para Tour e cuja ponta dupla aponta para Attraction, indicando que um tour pode incluir muitas atrações. E que uma atração pertence a um único tour. Recapitulando, se adicionarmos o atributo identificador de uma transação em outra transação, estabelece-se uma relação de 1 para muitos. No lado muitos da relação é onde está a chave estrangeira. Pressionamos F5 e aceitamos a reorganização. Vamos executar a transação Tour e inserir alguns tours. Agora, abrimos a transação Attraction e, em seguida, atribuímos este tour específico ao famoso Museu do Louvre, em Paris. A Grande Muralha, este outro, e para a icônica Torre Eiffel, inserimos exatamente o mesmo procedimento que aplicamos para o famoso Museu do Louvre. Dessa forma, podemos ver que o Tour Magnificent Paris tem 2 atrações associadas, e que cada uma delas está incluída apenas em um tour. Vimos como modelar uma relação 1 para muitos, utilizando uma chave estrangeira. No entanto, há outros casos de relações 1 para muitos, nos quais usaremos outro tipo de modelagem. Lembremos o caso dos voos, onde um voo tem muitos assentos, e cada assento está atribuído a um voo.
Aqui também temos uma relação 1 para muitos, mas neste caso os assentos têm algo particular em relação aos voos, que é o fato de serem totalmente dependentes deles. Ou seja, não faz sentido que exista um assento se não tivermos um voo atribuído a ele. Além disso, para identificar um assento, não é suficiente conhecer sua letra e seu número, porque muitos aviões têm assentos identificados com esses pares de letras e números. Por exemplo, assento 1A, 1C, 1F. Assim, para identificar um assento de forma única, também precisamos conhecer o identificador do voo ao qual ele pertence. Lembremos como representamos a relação de que um voo tem muitos assentos. Vamos abrir a estrutura e a transação Flight. Vemos que, neste caso, o assento está como um segundo nível na transação Flight, ou seja, F1. Isso é modelado com uma única transação, onde o primeiro nível é o lado 1 da relação e o segundo nível é o lado muitos. Então, por que modelamos, neste caso, a relação com uma única transação de dois níveis, em vez de usar duas transações e incluir o identificador como chave estrangeira, como fizemos entre Attraction e Tour? Porque, como mencionamos antes, não faz sentido que existam assentos sem estarem sempre relacionados ao voo ao qual pertencem. No entanto, uma atração poderia perfeitamente não ter nenhum tour que a inclua, e ainda assim existiria por si só. Por isso chamamos attraction de entidade forte. A uma entidade como os assentos, que só faz sentido existir se for representada em função de outra entidade, neste caso os voos, chamamos de entidade fraca. Também poderíamos ter usado duas transações para representar uma relação 1 para n fraca. Não entraremos em detalhes dessa implementação porque, para o nosso caso, não é a melhor, mas o importante é entender que o que torna a entidade SID fraca não é a quantidade de transações, e sim como sua chave é composta. A tabela 100 terá como parte de sua chave primária o identificador do voo, Flight ID. E isso nos diz que um assento sempre vai existir em função de um voo. Ou seja, nunca poderemos ter um assento sem um voo, porque o Flight ID será parte de sua chave primária. E isso determina que assento seja uma entidade fraca. Vimos então que, dependendo das relações existentes entre os atores da realidade, modelaremos no GaNexus relações 1 para n fortes ou relações 1 para n fracas. Em próximos vídeos, estudaremos outros tipos de relações.